Vamos iniciar com a primeira informação. Olha, a violência contra a mulher continua fazendo vítimas no Brasil. E muito precisa ainda ser feito para que essa realidade mude. No ano passado, o número de casos de feminicídio aumentou em Rondônia. E o estado ficou em terceiro lugar no ranking nacional. Todos os dias, nas redes sociais, nos deparamos com notícias sobre violência contra mulheres no estado. Rondônia, com mais de 1,5 milhão de habitantes, conquistou o terceiro lugar no ranking de aumento de feminicídios no Brasil. Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado foi registrado um aumento de 5,7% nos casos. O estado ficou atrás somente do Mato Grosso, que teve aumento de 6,7%, e Mato Grosso do Sul, que teve acréscimo de 6,9% nos casos de feminicídio. Conforme a divisão de flagrantes da Polícia Civil de Rondônia, somente de janeiro a março deste ano já foram registradas 204 ocorrências de violência doméstica no estado. A violência contra a mulher não inicia do dia para a noite. Geralmente, o agressor começa afastando a vítima de familiares, amigos, da vida social, enquanto humilha e destrói a autoestima da mulher, porque é dessa maneira que ele a torna frágil e vulnerável. Geralmente, essa é a primeira violência dentro do ciclo da violência doméstica e geralmente é onde a mulher não se percebe ainda vítima de violência doméstica. Existem 5 tipos de violência contra a mulher: a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual e a física. E o ciclo dessas violências é construído por 3 fases. Dentro da violência doméstica, nós temos o ciclo da violência doméstica, que é composto por 3 fases. A fase de tensão, de explosão e a fase que nós chamamos de lua de mel. A fase de tensão é quando acontece, a maioria das vezes, a violência psicológica, a diminuição da autoestima, os xingamentos. Passado um tempo, acontece a violência física, que é a fase de explosão, que é onde acontecem as agressões de fato. Depois, passado a agressão física, nós temos a lua de mel, a fase de lua de mel, que é quando o agressor pede desculpas, me perdoa, não vai acontecer de novo, eu estava nervoso, e pede uma segunda, uma terceira chance e acaba entrando na fase de lua de mel por um tempo. Mas nem todas as mulheres têm a sorte de chegar até o estágio da lua de mel. Em março do ano passado, a professora Joselita Félix foi morta a pauladas pelo ex-companheiro. Ela havia pedido uma medida protetiva contra o marido, que já havia sido preso por violência doméstica. Infelizmente, a medida protetiva não saiu a tempo e Joselita não teve sequer uma chance para defender sua vida daquele que, por amor, um dia escolheu para dividir o mesmo lar e a mesma história. A medida, normalmente, ela é pedida pela própria delegacia quando atende a mulher, ou o Ministério Público, ou a Defensoria, quem recebe a mulher, e relata a sua história. A maioria vem pela própria delegacia, a pessoa resolve denunciar, eu vou denunciar, vai na delegacia, faz o relato da ocorrência, o que aconteceu, o que motivou aquele pedido, então a mulher vai dizer que tipo de situação de violência aconteceu. E aí, nesse contexto de violência, a própria delegacia pede a medida protetiva. Hoje em dia ela é inclusive virtual, então ela tramita de uma forma bastante ágil. Para se ter uma ideia, atualmente na capital do estado existem 2.700 medidas protetivas em andamento, o que significa que as mulheres estão pedindo socorro. A dica é não se calar. É preciso denunciar o agressor. Você pode pedir ajuda pelo telefone 190 ou entrar em contato com a Delegacia da Mulher pelo 180. Ou ainda, no caso de Porto Velho, ir até o CREAS, que fica ao lado da Maternidade Mãe Esperança, no bairro Embratel. Ou entrar em contato com o órgão pelos telefones 3901-3640 e 98473-4725. Em todos esses locais, equipes estão preparadas para atender a sua denúncia.
Não é de hoje que a gente mostra aqui na nossa programação os inúmeros casos de violência doméstica e também o trabalho de diferentes órgãos no combate à violência doméstica. Agora, Everton Leone, terceiro lugar no ranking aí, deixa a gente muito preocupado, né? E a gente já teve até melhora, já achamos o sexto recentemente, agora fomos no terceiro lugar, quer dizer, a coisa, ao invés de melhorar, piora cada vez mais. Esse é um fenômeno que está acontecendo, na verdade, no mundo todo. Isso não é um problema só dos rondonienses, só dos brasileiros. A informação que se tem aqui na China, por exemplo, agora no período, durante o coronavírus e pós-coronavírus, explodiram os pedidos de divórcio lá naquele país. É impressionante o que está acontecendo entre as famílias chinesas, mesmo no pós-coronavírus. No Brasil, a mesma coisa. Quer dizer, não é só a questão do divórcio em si, que esses números eu não tenho ainda, mas se lá aumentou estratosfericamente, explodiu os casos de divórcio na China, porque alguma coisa aconteceu de errado durante esse período. E aqui no Brasil, a gente começou a ouvir alguns textos assim românticos, até no jornalismo, né, de todas as emissoras, e a gente aqui também achou, agora as pessoas vão ficar mais em casa, vão se dedicar à família, vão se dedicar ao lar, vão poder mais conversar, vão poder trocar ideias, vão poder orar juntos, rezar juntos, ficar mais perto dos filhos, e os números desmentem isso. As pessoas estão dentro de casa e estão quebrando o pau cada vez mais. É lamentável. Conversei essa semana com o Dr. Everton Aguiar, que é da promotoria da violência contra a mulher, e ele me dizia, ele confirmava isso aí que a gente está mostrando aí, dos números, da preocupação que ele tem com o que está acontecendo aqui em Rondônia também. A exemplo do que acontece no Brasil inteiro. Os índices de violência aumentaram, assim, assustadoramente, Melissa, infelizmente.